Então fala aí, rapaziada, vou ler um textozinho aqui de filosofia, que não é um texto que visa a esclarecer questões, a explicar o que seja o conhecimento e a realidade, né? Que essa é a questão essencial do texto. O que é o conhecimento é facilmente problematizável. Um exemplo de problematização da realidade é apresentado pelo filme Matrix, né? Que o filme levanta a hipótese de que talvez estejamos vivendo numa realidade virtual. É só você pensar também o seguinte: imagina, atualmente a gente tem óculos de simulação artificial, tal, de realidade aumentada, realidade virtual. Imagina que daqui a algumas décadas, é uma questão levantada até pelo próprio Elon Musk, né, e outros cientistas da computação, até físicos, né? Imagina que daqui a algumas décadas nós estejamos tecnologia que sejam capazes de criar uma realidade virtual e que nós, uma vez em posse dessa tecnologia, não seríamos capazes de distinguir, de tão boa que seja essa tecnologia, que não seríamos capazes de distinguir se estaríamos em um jogo, no jogo ou fora do jogo, na realidade, entendeu? É mais ou menos essa a essência da questão do texto que eu vou levantar aqui. Seria interessante, portanto, então, ter visto o texto, ter visto o filme, né? Se você não viu ainda, eu recomendo, né? Uma outra história também que tem uma pegada dessa problematização, realidade e o conhecimento é o mito da caverna de Platão, lá na virada do século V para o século IV a.C., tá? Então vamos aqui ao texto. Então, a filosofia na Matrix. O filme Matrix é um filme interessante. Eu botei entre aspas aí, que poderia ser uma frase de algum personagem do filme, do autor do filme e tal, né? Então, talvez tudo o que vemos e sentimos, toda essa realidade, talvez seja apenas um programa sofisticadíssimo de alguma máquina. Talvez estejamos dentro de uma simulação de um supercomputador. Mas problematizar o que é o real é muito mais velho do que o filme. Platão, já no século IV a.C., né? Mas para não irmos nem tão longe, lembremos de Descartes. Então, né? Descartes, século XVII, se não me engano, morreu em 1650, alguma coisa assim. Então, Descartes se questionou: e se tudo aquilo que meus sentidos dizem ser a realidade não passar de ilusão? Se eu for como um louco e estiver enganado em todos os meus julgamentos? Ou se tudo não for mais que um sonho? Ou se houver um gênio maligno que me engana e que nada do que me parece evidente o seja realmente, né? Essa questão do gênio maligno nem poderia nos enganar com relação até àquilo que parece evidente matematicamente falando. Por exemplo, 2 mais 2 talvez não seja 4, tal como a gente acredita, mas talvez seja 5, né? A gente acha que é 4 porque uma espécie de gênio maligno, um deus enganador, nos faz pensar que seja 4. De tal maneira que isso parece evidente, mas que talvez não seja assim realmente, tá entendendo? Então, mas continuando aqui, ó. Então, eu olho para a cor azul, né? É um questionamento que Descartes fazia. Eu olho para a cor azul e digo que é azul, mas uma outra pessoa, se de repente olha para aquele azul e diz que é verde, então será que o azul é azul mesmo? Será que isso que eu penso que é madeira da mesa aqui e tal, enfim, pode se questionar tudo com relação à realidade. Então, de tudo, tá aqui, ó. De tudo, dizia Descartes, eu posso duvidar, mas só não posso duvidar de que duvido. Disto se conclui uma verdade inquestionável sobre a realidade, alguma coisa que pensa. Ou seja, apesar de que seja possível duvidar da própria realidade, da mesa, da parede, as cores que eu vejo, tudo, de que de repente nada disso seja além de uma projeção da mente ou de uma simulação de um supercomputador, ainda assim é possível afirmar uma verdade, de que há alguma coisa que duvida, alguma coisa que pensa. Aquilo que, aí aqui no finalzinho, né, do primeiro parágrafo, aquilo que pensa, que duvida, daí
ele conclui Descartes, né? Eu penso, eu existo. Ou eu penso, logo existo. Ou seja, a realidade inquestionável da existência do ser que duvida não pode ser colocada em dúvida, né? Então, mas a realidade do eu que existe não garante o conhecimento real e profundo daquilo que está fora do eu. Ou seja, o fato de que eu existe é uma evidência. Mas daí falar que as coisas fora de mim são o que são e existem enquanto tal, já é um problema mais complicado, né? O mundo, tal como o vemos e sentimos, diria Kant, aí sim no século XVIII, nada mais é do que um fenômeno. Ou seja, um modo particular que temos de conhecer as coisas, né? Mas as coisas em si, né? Além da nossa capacidade de conhecer, né? Não seria possível conhecer verdadeiramente. Ou seja, conhecemos das coisas apenas a aparência, vamos dizer assim, né? O fenômeno. Se fôssemos constituídos de uma outra maneira, poderíamos conhecer os objetos de uma outra forma, entendeu? Ou seja, teríamos acesso ao fenômeno, a outros aspectos da manifestação das coisas, desse fenômeno, né? Continuando aqui, ó. Então, o mundo é uma representação do sujeito, frisaria Schopenhauer no século XIX. O conhecimento humano nada mais seria do que uma espécie de pintura da realidade, né? E se você pudesse, de alguma forma, comparar o nosso conhecimento com a realidade em si, talvez perceberíamos muito mais diferenças do que similaridades e tal, né? Então, uma espécie de fotografia mal feita, uma pintura limpa da realidade. Não é que um mundo ou alguma coisa a isto equivalente, a que chamamos de mundo, não exista. É claro que existe ou não, né? É uma questão. Mas é que nada podemos dizer do que sejam as coisas em sua verdade fundamental, enquanto coisas em si. Podemos dizer das coisas apenas aquilo que nos aparece, o fenômeno, né? Como diria Kant. O que são, afinal de contas, as coisas que vejo e toco. O que é, afinal de contas, esta coisa que chamamos de mundo? O que significa dizer que alguma coisa existe enquanto coisa que é em si mesma alguma coisa? Leio de novo, hein? O que significa dizer que alguma coisa existe enquanto coisa que é em si mesma alguma coisa? Né? A certeza que temos, ou não, é aquela cartesiana. Eu penso. Disso, a princípio, né, parece, não podemos duvidar. Mas acontece que do penso, logo existo, ao eu sou, ou seja, começar a fazer caracterizações de si próprio, né? Ou seja, do penso, logo existo, ao eu sou, a distância é ao mesmo tempo muito pequena e quase intransponível. Questiona Foucault, já no século XX, que é preciso eu ser, eu que penso e que sou meu pensamento, para que eu seja o que não penso, para que meu pensamento seja o que não sou. Repito, que é preciso eu ser, eu que penso e que sou meu pensamento, para que eu seja o que não penso e para que meu pensamento não seja o que eu sou. É questão braba, né? Então, cada um de nós, ao que parece, pode dizer eu. Eu ando, eu brinco, eu sinto frio, eu amo, hein? Qualquer coisa do tipo, né? Eu vejo um azul, enfim, várias coisas, né? Mas que é eu? Além disso, que se refere a si mesmo. O que é o eu, além dessa coisa, dentre coisas, que, no entanto, é uma coisa que é capaz de fazer uma referência a si próprio, né? Então, para falar de um eu, tenho que ter a ideia de consciência de mim mesmo. E falar de um eu que pensa, autorreferente, implica uma contradição de um ser que se apresenta a si mesmo. Aqui, entre parênteses aqui, ó, né, de fato, tal, é um trechozinho de um livro de filosofia que eu tenho aqui, de história da filosofia. Então, com relação a essa questão do eu, né? De fato, se o eu é definido como autoconsciência, isto é, consciência de si mesmo, o eu conhece apenas o conhecimento de si mesmo. Quer dizer, teríamos um ser que conhece sem uma coisa conhecida,
o que é certamente um absurdo. Ou seja, é uma questão bem pesada da filosofia, né, rapaziada? Se gostou, dê o like aí, é nóis.